Chegamos ao capítulo 48 do livro Os Mensageiros de André Luiz, psicografia de Chico Xavier, que se denomina No Pavor da Morte. Né? Vamos nos lembrar que esse capítulo trata de algo que lá atrás, naquele episódio do capítulo 46, Aprendendo Sempre, né? Um daqueles clínicos espirituais no lar de Dona Isabel aproxima-se de Aniceto e pergunta-lhe: vocês vêm de nosso lar? E aí Aniceto, prestativo, responde: sim. Aí este companheiro lá de da casa de Dona Isabel pergunta: se possível, estimaria receber-lhes o auxílio após a reunião para 2 casos urgentes. Trata-se de uma jovem desencarnada hoje e de um agonizante meu amigo. Sem dúvida, acentuou Aniceto solícito, aguardaremos suas indicações. Pois bem, nesse capítulo, Pavor da Morte, nós vamos ver o primeiro desses 2 casos que este companheiro lá solicita a Aniceto. Né? Mas antes disso, vamos ver o relato de André Luiz, né, principalmente numa questão que muitas pessoas colocam, inclusive no meio espírita mesmo, né, de por que os espíritos desencarnados precisam de auxílio junto a nós, espíritos encarnados, e não diretamente no plano dos espíritos. Né? Nós teremos aqui esta explicação. Numerosas explicações do orientador atendiam minhas indagações naturais, diz André. No entanto, restava aprender alguma coisa. Por que motivo se reuniam ali tantos desencarnados, já que recebiam assistência espiritual, não poderiam congregar-se em lugares igualmente espirituais? Respeitosamente interroguei Aniceto nesse sentido. De fato, André, responde o generoso mentor, a maioria dos desencarnados recebe esclarecimento juntos em nossa esfera de ação. Você mesmo, nos primórdios da nova experiência espiritual, não foi conduzido ao ambiente de nossos amigos corporificados para o necessário encaminhamento. Grande número de criaturas, porém, na passagem para cá, sente-se possuídas da doentia saudade do agrupamento, como acontece noutro plano de evolução, aos animais quando sente a mortal saudade do rebanho. Para fortalecer as possibilidades de adaptação dos desencarnados dessa ordem do novo habitat, o serviço de socorro é mais eficiente ao contato das forças magnéticas dos irmãos que ainda se encontram envolvidos nos círculos carnais. Esta sala, em momentos como esse, funciona como grande incubadora de energias psíquicas para os serviços de aclimação de certas organizações espirituais à vida nova. Veja que, de fato, muitos daqueles que desencarnam, ainda sentindo-se muitos ligados à matéria ou ao rol dos seus entes queridos encarnados, necessitam, para poder adentrar mais equilibradamente ao plano dos espíritos, esse contato mais a miúde com esses fluidos mais pesados da própria matéria que emanam de nós, corpos físicos aqui na Terra. Mas continuemos com os estudos junto com Aniceto. E Aniceto, designando a grande assembleia de necessitados, continuou. Os irmãos, nas condições a que me refiro, ouvem-nos a voz, consolam-se com o nosso auxílio, mas o calor humano está cheio de um magnetismo de teor mais significativo para eles. Com semelhante contato, experimentam o despertar de forças novas. Por isso, o trabalho de cooperação em templos dessa espécie oferece proporções que você, por agora, não conseguiria imaginar. Não observou os preguiçosos, os dorminhocos e invigilantes que vieram colher benefício nesta casa? Pois eles também deram alguma coisa de si, deram calor magnético e radiações vitais proveitosas aos benfeitores deste santuário doméstico que manipulam os elementos dessa natureza,
distribuindo-os em valiosas combinações fluídicas às entidades combalidas e inadaptadas. Então veja que até aqueles espíritos encarnados que frequentam uma reunião, mas mesmo sem prestar atenção, ou preguiçosamente, ou até cochilando, né? Estes também acabam sendo doadores desse magnetismo material que nós possuímos quando encarnado, para que a espiritualidade as utilize mais adequadamente aos espíritos desencarnados que necessitam. E sorrindo bondoso, concluiu Aniceto: tudo tem algum proveito, André. Nosso Pai nada cria em vão. Terminada a reunião com benefícios gerais, que não me cabe descrever aqui pormenorizadamente, atendeu Aniceto ao facultativo desejoso de aproveitar-lhe o concurso nobre junto aos clientes. Lembram? No capítulo 46, aquele clínico espiritual que solicitou a ajuda de Aniceto. Grande número de vezes, exclamou o receitista do grupo de Dona Isabel, como a prestar informações a Vicente e a mim. Nós só ministramos medicações aos corpos doentes, mas também orientamos os desencarnados no curso da moléstia que encontram sob nossa assistência. E são sempre muitos, indaguei, número crescente, elucidou atencioso. Há ocasiões em que contamos com a cooperação de amigos ou parentes espirituais dos enfermos, mas na maioria dos casos somos forçados a agir por nós mesmos. Felizmente, quase nunca estamos sem auxiliares dedicados e ativos. Há companheiros que se consagram a cuidar de tuberculosos, cegos, aleijados, leprosos, perturbados e moribundos isoladamente. São eles nossos devotados colaboradores em todas as situações. Como estudado anteriormente, e sempre foi afirmado, que nós nunca, em condição por mais adversa que possa ser, estamos desamparados do plano espiritual. Temos amigos dedicados no plano dos espíritos que sempre estão a nos auxiliar na medida das suas possibilidades. Puséramos-nos a caminho e a breves minutos estacionávamos diante de um edifício de vastas proporções. O colega gentil conduziu-nos ao interior de espaçoso necrotério, onde defrontamos um quadro interessante. O cadáver de uma jovem de menos de 30 anos ali jazia, gelado e rígido, tendo ao seu lado uma entidade masculina em atitude de zelo. Com assombro notei que a desencarnada estava unida aos despojos. Parecia recolhida a si mesma sob forte impressão de terror, cerrava as pálpebras deliberadamente, receosa de olhar em torno. Veja que um daqueles auxílios que o amigo ali pediu a Aniceto, né? Então nós temos um espírito desencarnado, preso, ou melhor, preso não, deliberadamente deitada no próprio corpo do cadáver, né? E apavorada com o que via em volta, cerrava os olhos fortemente, né? E ao seu lado nós vamos ver que era o seu noivo desencarnado antes dela. Terminou o processo de desligamento dos laços fisiológicos, exclamou o facultativo atento. Mas a pobrezinha há 6 horas que está dominada por terrível pavor. E apontando o cavaleiro desencarnado que permanecia junto dela, cuidadoso, o receitista esclareceu. Aquele é o noivo que a espera há muito. Aproximamo-nos um tanto e ouvimos-los exclamar carinhosamente. Cremilda, vem! Abandona as vestes rotas. Fiz tudo para que não sofresses mais. Nossa casinha te aguarda cheia de amor e luz. A jovem, todavia, cerrava os olhos, demonstrando não querer vê-lo. Notava-se perfeitamente que seu organismo espiritual permanecia totalmente desligado do corpo físico, mas a pobrezinha continua estendida, copiando a posição cadavérica tomada de infinito horror. Aniceto, que tudo pareceu compreender num abrir e fechar dos olhos, fez leve sinal ao rapaz desencarnado, que se aproximou comovido. É preciso atendê-la de outro modo, disse o nosso orientador resoluto. Vejo que a pobrezinha não dormiu
no desprendimento e mostra-se amedrontada por falta de preparação espiritual. Não convém que o amigo se apresente a ela já. Não obstante o amor que lhe consagra, ela não poderia revê-lo sem terrível comoção, nesse instante em que a mente lhe flutua sem rumo. Imaginemos que quando nós desencarnarmos, né, e encontrarmos, por mais que seja um ente querido nosso já desencarnado de há muito tempo, né, dependendo da falta de preparo espiritual da nossa parte, né, evidentemente que nos assustaremos e ficaremos meio confusos, né, talvez até achando que estejamos num sonho ou num pesadelo. Mas com certeza o estudo da nossa condição de espíritos imortais, o preparo, a consciência de que somos espíritos, né, nos prepara enormemente para esta transição entre a vida do corpo e a vida do espírito. Sim, considerou o noivo tristemente, às 6 horas chamo-a sem cessar, identificando-lhe o terror. Redarguiu Aniceto conselheiral. A ausência de preparação religiosa, meu irmão. Ela dormirá, porém, e tão logo consiga repouso, entregá-la-emos aos seus cuidados. Por enquanto, conserve-se a alguma distância. E fazendo-se acompanhar do facultativo, que assistira espiritualmente a jovem nos últimos dias, aproximou-se da recém-desencarnada, falando com inflexão paternal. Vamos, Cremilda, ao novo tratamento. Ouvindo, a moça abriu os olhos espantadiços e exclamou: Ah, doutor, graças a Deus! Que pesadelo horrível! Sentia-me no reino dos mortos, ouvindo meu novo falecido há anos chamar-me para a eternidade. Não há morte, minha filha, objetou Aniceto afetuoso. Creia na vida eterna, profunda, vitoriosa. É o senhor o novo médico? Indaga ela confortada. Sim, fui chamado para aplicar-lhe alguns recursos em bases magnéticas, tornando-se indispensável que durma e descanse. É verdade, tornou ela de modo comovente. Estou muito cansada, necessitando de repouso. Recomendou-nos o instrutor em voz baixa prestássemos auxílio em atitude íntima de oração. E depois de conservar-se em silêncio por instantes, ministrou-lhe o passe reconfortador. A jovem dormiu quase imediatamente. Deslocou a Aniceto, afastando-a dos despojos, com o zelo amoroso de um pai, e chamando o noivo reconhecido, entregou-a carinhosamente. Agora poderá encaminhá-la, meu irmão. O rapaz agradeceu com lágrimas de júbilo e viu retirar-se de semblante iluminado, utilizando a volitação a carregar consigo o fardo suave do seu amor. Nosso mentor fixou num gesto expressivo e falou: Pela bondade natural do coração e pelo espontâneo cultivo da virtude, não precisará ela das provas purgatoriais. É de lamentar, contudo, que não se tivesse preparado na educação religiosa dos pensamentos. Em breve, porém, ter-se-á adaptado à vida nova. Os bons não encontram obstáculos insuperáveis. E desejoso, talvez, de consubstanciar a síntese da lição, rematou. Como veem, a ideia da morte não serve para aliviar, curar ou edificar verdadeiramente. É necessário difundir a ideia da vida vitoriosa. Aliás, o Evangelho já nos ensina há muitos séculos que Deus não é Deus de mortos, e sim o Pai das criaturas que vivem para sempre. A educação religiosa ela tem esse pressuposto também de nos prepararmos para a vida imortal, que é a vida do espírito, a vida real, né? E diante das observações de Aniceto, né, de que ela, embora não tenha esta preparação religiosa, que ela ainda não tinha aquela consciência de espírito imortal ao desencarnar, né, mas que sendo criatura boa, sendo uma criatura virtuosa, né, nada lhe será difícil para superar as dificuldades que se lhe enfrentam nessa transição de uma vida para outra, né? Por isso que se diz que mais importante do que qualquer frequência aos templos religiosos de qualquer natureza,
a prática do bem incondicional a todos os nossos irmãos e semelhantes, a prática do amor como Jesus nos ensinou, nos tornam possíveis de qualquer auxílio do plano espiritual. Sempre que praticamos as boas atitudes, estaremos sempre muito bem amparados, graças a esta sintonia que nós sintonizamos quando na prática das boas atitudes. Fiquem com Deus e muito obrigado.